Bom dia, maravilhosas. Bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro dia, primeiro de 40, uma jornada linda que a gente vai viver juntas e transformadora. Bom dia, Karina. Bom dia, Letícia. Bom dia, mãe. Bom dia, Neia. Gente, eu tô completamente apaixonada por esse louvor. Bom dia, Nath. Bom dia, Silvia. Amém, mãe. Vou começar a chorar já. Bom dia, Rafa. Você acordou cedo, Rafa? Eita, Glória. Bom dia, Clau. Bom dia, Gal. Bom dia, Flávia. Flaviana. Fabiola. Obrigada, Lê. Vamos esperar só uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente começar. Deixa eu baixar aqui para falar com vocês o seguinte. Eu vou colocar um trecho dessa música aqui, que é o que a gente vai viver nesses 40 dias. Que ela fala assim, ó. Aqui, ó. Presta atenção nesse trecho aqui, ó. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê. Mas que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Vocês estão ouvindo? Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do Vocês estão ouvindo, gente? é o azeite que está preservado. Não é uma chama passageira, não. E é isso que a gente vai viver nesses 40 dias. 40 dias no altar. Deixa eu mudar agora a música, senão eu não consigo me concentrar aqui. Deixa eu pegar uma outra música aqui. Vou colocar uma música bem levinha. Fala pra mim se vocês estão ouvindo e estão ouvindo a minha voz. Que vai ficar só um sonzinho assim atrás. Pra gente poder começar. Amém. Então, bora lá. A gente vai viver uma jornada de 40 dias no altar, que é o que essa música fala. Que são 40 dias, que são mulheres, são pessoas que Deus está ativando, que Deus está levando para um outro nível. Muitas das vezes a gente acha que a gente está profundo com Deus, mas a gente não está. Às vezes a gente está aqui na superfície e o Senhor, Ele quer nos levar para águas profundas.
para uma transformação real, uma transformação verdadeira, para ele poder acessar feridas, acessar lugares que é só ele quem acessa, gente. Ninguém mais acessa, não tem hipnose, não tem constelação, não existe técnica humana que vá acessar esse lugar a não ser o Espírito Santo. E é sobre tudo isso que a gente vai viver, sobre um fogo que vai arder no altar, mas que não é um fogo passageiro, que é um fogo constante, que é um fogo eterno, porque o fogo do Senhor, ele não se apaga. Ele não se apaga. Só que a gente precisa estar disposta a viver tudo isso. Porque no começo, todo mundo está empolgado. No começo, todo mundo está animado. No começo, todo mundo quer. No começo, todo mundo está, uhul, vamos lá, bora lá, 40 dias. Só que imagina uma prova de fogo, onde você tem que passar pelo fogo. Por quê? Porque nesses 40 dias, vai batendo desânimo. As pessoas vão deixando de... O fogo vai apagando. E aí você vai desanimando, e ai, hoje não, amanhã não, depois eu assisto, depois eu faço. E aí vai ficando para depois. E aí quando vê o depois, acabou o desafio 40 dias e você fez uma semana e pronto, e acabou. Só que você tá dobrando o joelho e falando, Deus, eu quero mais. Senhor, eu quero sentir mais a tua presença. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor tá assim, filha, sem renúncia. Não tem como você me agradar sem renúncia, porque para você se aproximar de mim, você precisa renunciar aos desejos e às vontades da sua carne. Os prazeres que você tem, que prazer? Gente, dormir para mim tem sido um prazer, porque durante anos da minha vida, eu acordava às 5, às 6, eu já tive várias fases, e eu tô numa fase que eu tô acordando 10 horas, tipo ontem eu acordei às 10. Então tem sido um prazer, eu tenho que renunciar a esse prazer. Ontem eu fui dormir 1 e pouco da manhã e acordei hoje 6h20 para estar aqui com vocês. Então eu dormi 4 horas e pouco. Dormi 4 horas, 5 horas e pouco e tô aqui. E antes de deitar eu falei, Senhor, eu tô indo dormir tarde, o Senhor sabe, mas eu quero levantar disposta, eu quero levantar... feliz, eu quero levantar, assim, renova minhas energias, Pai. E eu tô aqui renovada, porque o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que eu estou disposta a viver esses 40 dias e que eu vou fazer 40 lives, nem que seja sozinha. Tipo, não tem ninguém na live, eu vou estar aqui. Não tem, todo mundo desistiu do jejum. Eu vou continuar o meu jejum. E de coração eu desejo que você se coloque nesse lugar de permanência, de constância, por mais que te doa. Por quê? Porque vai valer a pena. No final vai valer a pena. Se a motivação do seu coração estiver alinhada com o Senhor, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, nesses 40 dias a gente vai fazer 40 dias de jejum de propósito. O que é jejum de propósito? É quando você vai retirar algo que você gosta muito, tá? Por exemplo, eu sou viciada em café. Eu não consigo ficar sem café. Eu vou tirar o doce. Eu vou tirar... Esses dias no grupo eu até vi alguém falando assim, eu vou tentar diminuir as redes sociais. Quem tenta não faz nada. Não é para tentar diminuir o café, não é para tentar diminuir o doce, é para você eliminar por 40 dias. E, gente, você retirar o doce por 40 dias, eu tô dando um exemplo aqui. Você retirar o doce por 40 dias não é nada perto do sacrifício que Jesus fez por nós. Que é morrer na cruz, que é ser crucificado. Não é nada perto disso, nada, nada. Não tem nada que se compare ao que Ele fez por nós. Você tirar o café, mas o café me custa muito. E quanto custou a vida dele? Quanto custou o sacrifício para que a gente tivesse vida? Para que a gente tivesse perdão? Para que a gente pudesse ter livre acesso ao Pai? Quanto custou? Então, quando eu penso sobre isso, eu vejo que é muito pouco
É muito pouco. Então eu consigo fazer, porque eu falo, cara, não é nada. O que eu tô fazendo não é nada. Que ele receba esse jejum como um perfume agradável a ele. Mas não é nada, é muito pequeno. E aí eu consigo manter. E aí eu consigo fazer, porque eu sei que muitas mulheres têm dificuldade. Mas por que tem dificuldade? Porque a motivação do coração é errada. Porque tá querendo barganhar com o Senhor. Senhor, eu vou fazer 40 dias de jejum, em troca o Senhor faz tal coisa. E com Deus não se barganha, não é uma troca. O Senhor conhece a limitação da sua carne, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe o que você está passando. Mas quando a gente jejua, a gente mata a carne. O jejum é para matar a carne. É para dominar sobre a carne, para que o Espírito domine sobre a sua carne, para que a sua carne ela fique sensível a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus, a você perguntar para Deus algo e Ele te responder e você poder ouvir, porque Deus fala o tempo todo. O tempo todo Deus está falando, o tempo todo Deus está dando direcionamento. Não é Ele que deixou de falar, é você que não escuta. Por que não escuta? Porque a sua carne sobressai o Espírito. Você está tão na carne que você não consegue ouvir, você não consegue discernir. E aí você fica perdida, você toma decisões erradas, você vai para lugares errados, você anda em desobediência com o Senhor. Você faz várias coisas e Deus, Ele é um Deus de justiça. O que significa isso? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Consciente, inconscientemente, com vontade, sem vontade, é plantio e colheita. Você plantou, você vai colher. Pronto. Deus é justo. Ele é justo até com o inferno. Até com o inimigo ele é justo. Imagina conosco. Então ele é um Deus de justiça. Você precisa ter essa consciência. A gente precisa despertar para isso. Porque muitas coisas que você está vivendo hoje são frutos de colheita. É algo que você plantou e você só está no ciclo da vida, que é plantio, colheita. Você está plantando aquilo que você colheu. E isso é maravilhoso, a gente ter esse nível de consciência. Porque muitas das vezes você vai falar assim, mas cara, mas por quê? Ai, mas eu não sabia. Ok. Agora que você sabe, agora que você viu, você vai fazer o quê? Você vai plantar algo novo para colher algo novo. Porque se você continuar plantando o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma semente, você vai colher o mesmo fruto. Não tem como colher algo diferente disso. Então, o jejum, ele não é uma barganha. É, Senhor, eu estou jejuando, eu quero matar a minha carne, para que eu possa, aí tem um propósito. Qual que é o propósito? Sentir mais a tua presença, aprender a ouvir a tua voz, ter seu direcionamento, aí tem um propósito. Esse é o jejum de propósito. E é isso que a gente vai fazer durante 40 dias, só que nesses 40 dias, a gente vai fazer o jejum da Bíblia mesmo, o jejum que Deus ensina. Qual que é o jejum que Deus ensina? Que é retirar a comida. Então, gente, a gente vai fazer jejum de 12 horas, de 16 horas, 17 horas, 24 horas. Tchau, como assim? Calma, respira. Cada uma vai fazer o jejum conforme dá conta e conforme pode fazer. Tem gente que tem problema de saúde que não pode ficar 3 horas sem comer. Se a pessoa vai fazer esse jejum, não. Como que a gente vai abrir e vai fechar esse jejum? Eu vou colocar tudo no grupo para vocês. Ó, a gente vai abrir um jejum tal, vai contar 12 horas que você tá dormindo, você vai pular o café da manhã e vai almoçar. E nesse período a gente vai orar, a gente vai buscar o Senhor, a gente vai tirar a palavra, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai fazer isso juntas, durante esse caminho, tá? E aí eu vou tirar no grupo, eu vou tirando as dúvidas. Por quê? Porque aqui eu quero trazer a palavra, então não dá pra ficar aqui o tempo todo tirando dúvida, porque a gente não vai ter esse tempo todo, tá? Então se tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp.
coloca lá a dúvida de vocês que eu vou respondendo. Já não tô no grupo, entra no grupo. Porque todo o direcionamento, tudo que a gente vai fazer juntos, eu vou colocar só no grupo, tá? E aí eu quero sempre trazer a palavra para vocês e no final a gente vai orar. E pode ter dias que a gente comece orando e aí depois eu trago a palavra, enfim. E é isso que a gente vai viver nesses dias. Vai ser uma jornada transformadora se o seu coração estiver com a motivação certa. E Deus conhece a intenção do seu coração. E muitas aqui vão precisar buscar o Senhor e falar: Senhor, a motivação do meu coração não é a motivação que te agrada. Então alinha o meu coração com o teu. Alinha o meu propósito com o teu. Me alinha, Senhor. Porque a gente é carne. A nossa carne é muito limitada. A gente é muito limitada. Muito. Vocês não têm noção do quanto nós somos limitadas. A palavra que caiu hoje, que eu pedi para Deus uma palavra para poder trazer para vocês hoje. E ela caiu na palavra de 1 Coríntios 4, que fala: os ministros encarregados do ministério de Deus. É forte isso. Só que antes de ler essa palavra, eu quero compartilhar com vocês como que começou o meu processo. Chau, da onde que surgiu tudo isso? O que aconteceu que você sumiu 3 meses? Como que isso começou? Como assim? Então eu vou abrir para vocês, gente. Começou assim. Eu tô no digital, já tenho tempo. E o digital é uma empresa, como qualquer outra. É uma empresa que tem altos e baixos, que tem estratégia, que tem... É um CNPJ. E eu tinha uma assistente, que a minha aluna já conheceu a minha assistente maravilhosa. Eu tinha uma assistente. E a minha assistente, eu tava passando por um momento na empresa que não tava legal, tipo, não tava entrando gente. Secou as fontes, secou de todos os lados. E eu falei assim: gente, o que tá acontecendo? Como assim secou tudo? Mas por que secou? E eu orava, jejuava. Eu nasci no berço cristão, se vocês não sabem. Eu já me desviei, já voltei para Jesus, mas eu estou num processo que eu tô firme com Deus há muito tempo já. Muito tempo. Então, eu estava jejuando, orando, indo na igreja, buscando ao Senhor. E eu ficava: Deus, o que está acontecendo? Pai, me responde. Pai, fala comigo. E nada. E começou a me bater um desespero. E eu buscando, e não tinha resposta. E Deus não falava. Não é que Ele não falava, eu não ouvia. Falar, Ele falava. E aí a gente foi fazer um propósito de 7 dias, eu e ela. Eu falei: vamos fazer um propósito? Vamos fazer um propósito de 7 dias? Vamos. Nesses 7 dias de oração, a gente orava junto de manhã e tirava uma palavra. Era só palavra de repreensão. Só palavra de repreensão. E a gente, tipo assim: meu Deus, por que essas palavras tão duras? Só Deus castigando, matando o povo, mandando fogo. Eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo? E a gente assim, sem entender mesmo. E às vezes na sua vida você tá nesse lugar, você não tá entendendo. Você tá olhando tudo ao redor e tá falando: Senhor, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu peguei, e um dia a gente tava numa reunião e foi uma palavra. Uma palavra foi o suficiente. Ela virou, e a gente tava falando de um assunto aleatório, e ela virou e falou assim: não, você tá se escondendo atrás do seu trabalho. Você tá se escondendo atrás do seu trabalho. E você tá fora do propósito. E essas palavras entraram no meu coração como uma faca, assim, ó, como algo, entrou assim, cortando, rasgando. Eu fiquei olhando assim pra ela e eu fiquei tentando entender o que ela tava falando. Eu falei:
Mas como assim eu tô me escondendo atrás do meu trabalho? Como assim eu tô fora do propósito? Eu não tô entendendo. E aquilo me gerou uma angústia, aquilo me gerou uma aflição. E a gente saiu da live, do encontro, e eu fiquei com aquilo. Aí depois eu fui assistir uma live, aí nessa live tava falando sobre buscar o Senhor no secreto, entrar no secreto, falar com Deus, porque é um mandamento, a palavra do Senhor fala, quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta, presta atenção, o Senhor não tá falando, vá na igreja, vá no monte, vá na sala, vá na cozinha, vá no banheiro. Não, ele está sendo muito específico. Deixa eu até pegar o versículo aqui para vocês. Que eu sou péssima de guardar versículo e capítulo. Eu guardo a palavra, a mensagem, mas o versículo, gente, tá em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, guarda isso. Onde que ele tá mandando entrar? Chau, por que você fica repetindo? Porque é muito específico e é muito real o que vocês vão viver. Então, precisa estar muito claro para vocês a instrução que Deus está dando no quarto. Feche a porta. Ora a teu pai que está no secreto. E teu pai que vê em secreto. Por que vê em secreto? Aqui não está falando em seu pai te escuta no secreto. Ele está falando seu pai te vê. Porque quando você entra no secreto, Deus já vê o seu coração. Então, às vezes, você está entrando no secreto, você entra no secreto e você fala assim, Deus Pai Todo-Poderoso, lindo, maravilhoso, Rei de toda a terra. Só que antes de você falar isso, Deus já sondou o seu coração. E aí o coração tá assim, eu tô triste, eu tô frustrada, eu tô machucada, eu tô magoada, eu tô com raiva, eu queria matar aquela pessoa, eu queria destruir ela. Só que não sai isso da tua boca sai, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Isso não agrada a Deus. Por que não agrada? Porque o Espírito Santo, ele é um Espírito da verdade. A palavra já fala, o Espírito da verdade. Então ele fala, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu pai que está no secreto. E teu pai que vê em secreto, ele te vê em secreto, te recompensará. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, gente, nesse tempo todo de vida cristã, eu já tinha lido esse versículo, mas nunca tinha feito tanto sentido para mim. Então, eu não tinha esse hábito de entrar no quarto e orar no secreto. Eu orava na sala. Eu sou uma pessoa que eu falo com Deus o tempo todo. Eu falo com Deus tomando banho. Eu falo com Deus quando eu tô fazendo as minhas necessidades. Eu falo com Deus quando eu tô lavando louça. Eu falo com Deus o tempo todo em pensamento. Mas eu não tinha esse hábito. Todo dia cedo eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar e orar. Isso já é um hábito para mim. Mas eu não tinha esse hábito de entrar no secreto com o Senhor. E aí essa palavra foi assim, foi a palavra dela, você está se escondendo atrás do teu trabalho, junto com a palavra entra no secreto. E aí, paz, pastor, olha o pastor Tiago aí. Entrei no secreto. E eu entrei no secreto. Eu sentei na minha cama com a Bíblia do lado. E eu tava assim, irada com Deus. Por que secou as fontes? Eu trabalho para a tua obra, eu falo do Senhor. Mulheres se converteram. Mulheres conheceram maridos, casaram, batizaram, tiveram filhos, Pai. Eu tava assim, eu tava muito chateada, muito magoada, com muita raiva. E quando eu fechei a porta e sentei na cama, eu não conseguia falar uma palavra. Eu não conseguia falar, não saía.
Eu queria falar, eu queria gritar, eu queria berrar, mas não saía. E aí eu falei assim, Pai, em pensamento, eu não consigo falar, mas eu tô aqui. Nessa hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Nessa hora eu comecei a ouvir a voz de Deus, gente. É muito lindo. Nessa hora eu comecei a ouvir a voz de Deus. E Deus falou assim, você é arrogante. Eu tô abrindo para vocês aqui, mas deixa eu deixar claro para vocês que Deus é lindo, Ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele não me expôs. Ele não me tratou em público, Ele não jogou no ventilador, Ele não veio aqui na internet, Ele não me expôs. Eu estou abrindo para vocês, mas se eu não falasse, se eu não falar para vocês aqui o que eu vou falar, ninguém ia saber. Então eu estou falando de algo que Deus me tratou no secreto, eu e Ele, mais ninguém. E aí Deus começou a falar, você é arrogante, você é autossuficiente. E começou a falar, e eu comecei a chorar. E eu chorava, mas eu não conseguia falar uma palavra. Mas aí conforme foi vindo, eu falei assim, eu não sou isso. Eu não sou. Quando eu falei assim com raiva, aí começou a vir de novo. E Deus começou, é como se tivesse uma máscara. E essa máscara fizesse assim, ó. Vum. E aí Deus me mostrou tudo. Os comportamentos, os pensamentos que eu já tinha normalizado aquele tipo de pensamento. Que mesmo sabendo que são pensamentos errados, eu tinha normalizado, estava normal. E aí Deus começou a mostrar tudo. E eu entrei em pânico. Em pânico. Eu comecei a chorar como se tivesse morrendo, como se alguém tivesse morrido, alguém da minha família tivesse morrido. E eu chorava. E a única coisa que eu conseguia falar era, Pai, me perdoa. Deus, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei como eu entrei nisso. Jesus, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? E aí me veio um sentimento de culpa. E foi assim, gente, eu fiquei lá. E eu entrei em luto. Eu parei com tudo. Eu falei, Senhor, se eu estou me escondendo atrás do meu trabalho, e se o meu trabalho não te agrada, se eu estou fora do trabalho, se eu estou fora do teu propósito, não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido nada do que eu estou fazendo. Porque, gente, de coração, essa nunca foi a minha intenção, entende? Porque tem coisas que você faz na sua vida, tem comportamentos que você está carregando, tem coisas que você está normalizando, e não é porque você quer. Às vezes você nem tem consciência disso. Você nem sabe que você está agindo assim, que você está sendo assim. Eu não sabia. Já como que você não sabia? Não sabia. Para mim, aos meus olhos, estava tudo bem. Por que estava tudo bem? Porque o meu trabalho ele é lícito. Eu falo de Deus, eu curo traumas. Mulheres são libertas através do meu trabalho. Então é algo lícito. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu não vejo nada de errado. Vocês entendem? Então, às vezes o que você está fazendo é lícito. Você fala, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa esposa para o meu marido. O que tem de errado nisso? E aí, entrei em luto. E nesse luto eu parei com tudo. E aí Deus começou a falar, me entrega tudo. Eu não gosto do som da tua voz, eu não gosto do que você fala. Você não me agrada. E literalmente Deus começou a me moer. E doeu demais. Eu falei, Senhor, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Como assim o Senhor está falando para eu entregar aquilo que eu amo? Gente, são anos de estudo. São anos de investimento. Muito investimento, não é pouco, vocês sabem. Quem aqui é das antigas sabe o quanto eu investi em treinamento, em curso. Eu falei, tudo que eu sei tá aqui. Tá aqui, Deus. Como assim? Mas eu fiz uma escolha. Chau, que escolha? A escolha foi essa, Senhor.
tá tudo aqui. Meu trabalho, tudo que eu sei, tudo que eu investi, tá tudo aqui. Se não te agrada, eu prefiro não fazer nada. E aí eu parei com tudo. Com tudo, eu fechei a agenda, eu saí do Instagram, entrei em estado de luto. Luto por mim mesma. E eu falei, todo dia eu vou entrar no secreto, mesmo que eu não fale nada. Mesmo que eu não consiga falar nada. Porque nesse dia a única coisa que eu falei com Deus é brigar com Ele. Eu falei, eu não sou essa mulher que o Senhor tá falando que eu sou. E Deus, Charles, você falou isso com Deus? Isso é intimidade, Ele é meu pai. É igual um filho briga com o pai. Igual às vezes meu filho briga comigo. Eu dou uma ordem pra ele e ele não quer fazer, desobediente. Ele fala, não mãe. Eu falei, não Deus, não sou. Mas aí Deus foi arrancando as máscaras, as escamas, aquilo que eu tinha normalizado e foi jogando tudo assim, ó. Vou falar, é feio o que eu vou falar, foi jogando a merda no ventilador. E eu fiquei assim, ó, chocada com aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu não sou isso. Eu não quero ser isso, Pai. E eu me emociono, gente, porque mais uma vez, pela milésima vez, eu tô aqui para testemunhar para vocês o lugar da onde Deus me tirou e tudo que Ele tem feito na minha vida. E que não foi hipnose, não foi constelação, não foi técnica nenhuma, foi Ele. E foi pela graça dEle, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, só pela misericórdia dEle. Por quê? Porque eu não merecia. Eu não merecia, sério. A gente não merece, nós somos pecadores, nós somos falhas. A gente é pequena demais. Então é pela graça dEle. E aí Deus falou pra mim assim, eu te dei dons e você usa seus dons em benefício próprio. Mas o dom que eu te dei não é pra você. É pra outras pessoas. Você toma decisões sem me consultar. Você tem o dom que eu te dei, são dons espirituais. Ao longo desses 40 dias eu quero falar sobre os dons espirituais. Mas eu tenho um dom de discernimento, de espírito. E o Senhor falou assim pra mim, dom de discernimento de espírito é discernir espíritos. Então eu sinto a presença do diabo, eu sinto a presença de Deus, eu consigo discernir o que tá ali. Eu consigo ver, eu vejo demônios. Quando eu era criança, eu via de forma nítida, materializada. A gente vai entrar num assunto profundo, tá? Eu tô abrindo pra vocês a verdade do que foi, do que tá sendo. E é isso. E aí, Deus falou assim pra mim, quando você vê, você não pergunta pra mim o que é pra fazer. Você mesmo toma a sua decisão. Então, quando você quer entregar a palavra, você entrega. Quando você não quer, você não entrega. Você não trabalha comigo, você trabalha pra mim, é diferente. Existe uma diferença em trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. E aí, eu fui entrando no secreto todos os dias. E aí, eu comecei a me soltar. Então, eu não lembro exatamente, gente, mas sei lá, no 3º, 4º dia, eu comecei a falar com Deus. Eu fui falando mesmo, sabe? Eu falei, Deus, me perdoa. Eu me arrependo. E eu comecei a confessar para Deus. Deus já sabe. Mas é bíblico que nós precisamos confessar. Que quando a gente fala com Deus, quando a gente confessa, e para confessar para Deus a gente precisa dar nomes, tá? Não é, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Tudo o quê? Ai, de tudo que eu fiz que não te agrada. O que você fez que não agrada a Deus? Chay, eu não sei.
Então você vai fechar seus olhos e vai falar: Espírito Santo, por favor, sonda o meu coração e traz à minha memória tudo que eu tenho feito que não agrada ao Senhor. E aí Ele vai trazer. E aí eu comecei a confessar para Deus: Senhor, eu fui arrogante, eu estava na vaidade, eu estava na autossuficiência, eu normalizei esse pensamento, eu normalizei essa atitude, esse comportamento, eu fiz isso. E aí o Espírito Santo foi trazendo. Gente, Ele foi trazendo assim, ó, tudo. E eu fui falando. E eu falei: Senhor, eu me arrependo de tudo isso. Pai, me perdoa. E eu me arrependi mesmo. Porque arrependimento, existe o remorso e o arrependimento. O que é remorso? Remorso é quando, eu tô triste com o que eu fiz, mas amanhã eu tô fazendo de novo. Já o arrependimento requer uma mudança de comportamento. Então, quando você se arrepende de coração, vai haver uma mudança de comportamento. As suas atitudes, a sua fala, o seu jeito, os seus pensamentos, tudo vai ser diferente a partir do momento em que você se arrepende. E aí eu entrei nesse lugar de arrependimento, mas eu fiquei umas 3 semanas de luto, porque eu me arrependi, só que, gente, eu tava muito triste. Eu tava em luto mesmo pela mulher que eu tinha sido, pelo que eu tinha feito, por desagradar a Deus. Eu tava nesse lugar. E aí, existe, igual eu falei pra vocês, é bíblico, a gente precisa fazer confissão de arrependimento, só que a palavra fala o seguinte, que quando a gente confessa para Deus, a gente recebe perdão. Então presta atenção. Quando eu entro no secreto e eu falo: Deus, eu tive esse pensamento, Senhor, eu sou autossuficiente, eu sou arrogante, eu sou autoritária, eu sou mandona, eu sou essa mulher, a gente recebe perdão. Só que quando a gente confessa uns aos outros, a gente recebe cura. E eu falei assim: Senhor, eu não quero só receber perdão, eu também quero receber cura. Eu quero ser curada na raiz de todos esses comportamentos. E aí, eu não tô falando que você vá confessar para qualquer pessoa. Você precisa ter uma pessoa que você vai fazer vai confessar para ela, para você receber cura. Mas tem que ser uma pessoa, não é qualquer pessoa, gente. Tem que ser uma pessoa muito assim, muito selecionada. Tem que ser uma pessoa muito de Deus para você se abrir assim, entendeu? No meu caso, eu tenho muita intimidade com a minha mãe, a gente é muito amiga. Então eu falei: mãe, eu preciso de cura, eu preciso confessar. E aí eu confessei com a minha mãe. E aí Deus foi assim, ó. As coisas foram mudando, as coisas foram clareando. O Senhor começou a pedir para eu entregar mais. E aí eu entrava no secreto e eu falava com Deus o que eu estava sentindo. Senhor, hoje é um dia difícil. Pai, hoje eu tô muito chateada, hoje eu tô magoada, hoje eu tô ficando desesperada porque eu entreguei meu trabalho. Mas tem as contas, gente, para pagar. E aí? Porque eu não estava trabalhando. E eu não sei o que fazer, o que eu faço, Deus? E tinha dia que eu entrava no secreto e eu tava: paz e amor, e Senhor, obrigado pela tua presença, e eu tô muito feliz de estar aqui. Mas tinha dia que eu entrava e eu falava: Pai, eu tô desesperada, pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí, de repente, deixa eu voltar um pouco, tá? O Senhor começou a trabalhar muito comigo a autossuficiência. E o Senhor falou assim: você é controladora, você é mandona. Eu falei: não sou. Eu controladora? Se tem uma coisa que eu abomino é ser controladora, arrogante, essas coisas, gente. Eu falei: eu não consigo nem ficar perto de gente assim. Ele falou: você é. Só que agora você arrumou um jeito sutil de fazer isso. Agora você faz isso de forma sutil. Mãe, eu acho que foi a sua internet.
porque aqui pra mim tá normal. Tá travando aí, gente? Eu arrumei um jeito sutil de fazer isso. E aí o Senhor foi falando como que eu era mandona e controladora dentro do meu relacionamento. E o Senhor, Deus foi falando, gente. E eu fui, e teve um dia que eu tava aqui, eu falei assim, amor, eu chamei o Thiago e falei, amor, você, não sei o que, travou? Não? Acho que travou só para algumas pessoas, mas voltou, né? Aí eu comecei a conversar com o Thiago e falei, amor, você, isso e aquilo. Aí ele olhou pra mim e ele falou, sim. E eu falei, porque Deus me falou isso. Aí você espera que eu te fale o que você precisa fazer e... Aí ele, sim, aí isso aqui é assunto pra outra hora, depois vocês me lembram, tá? E além de me tratar, o Senhor estava me reposicionando no meu lugar e reposicionando o Thiago no lugar dele. Porque quando Deus faz a obra, Ele não faz só para um, presta atenção. Tudo começou com uma palavra e secreto. Uma palavra e secreto. Mas nessa palavra e nesse secreto, Deus começou a tratar o Thiago. E teve um dia que eu tirei uma palavra. Bem no começo eu tirei uma palavra. E na palavra falava assim, eu vou tratar você e toda a sua geração. E logo em seguida, minha mãe tá aqui de prova, Deus pegou a minha mãe. E Deus começou a moer a minha mãe. E eu também, eu falei, Deus, mas eu queria. Mas já é difícil eu estar vivendo isso, a minha mãe começa a viver uma coisa pior, sei lá, do que eu. E agora, pai? E Deus, não, eu vou tratar a sua geração. Eu vou tratar todo mundo. E Deus começou a tratar o Adra, o Thiago, começou a tratar a minha mãe. Gente, pensa você no meio do furacão. Eu estava nesse lugar. Talvez você esteja nesse lugar, sem direção, sem saber o que fazer, como fazer. E Deus está assim, filha, a única forma que eu achei de parar você é te colocando nesse lugar. Porque eu quero que você me busque no secreto. Porque o secreto é o lugar onde não tem performance. Não tem visibilidade. Ninguém vai te ver lá. Você não tá lá para fazer cena para ninguém. O Senhor começou a falar comigo. Você performa. Eu não quero que você performe mais. Eu quero que você seja você. E eu, como assim eu performo? Eu sou eu mesma. Ele, não é. Quando você entra na internet, você põe uma máscara. Eu falei, Deus, mas como assim eu ponho uma máscara? Você põe uma máscara de mulher autossuficiente, de mulher... E ele começou, gente. Ao longe vai ter 40 dias, né? Porque senão eu vou ficar só nesse assunto. E foi assim, ó. No secreto. No secreto, Deus começou a me revelar todas as coisas que não agradavam a Ele. No secreto, Deus começou a acessar feridas, memórias e começou a me tratar. E aí eu comecei a entrar no secreto todo dia. Todo dia eu entrava. E aí eu orava, Deus falava comigo. E aí eu tirava uma palavra. Eu tirava uma palavra assim, ó. Pegava a Bíblia, fechava os olhos. Eu falava, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer me dizer hoje? E aí eu fazia assim, abria uma palavra aleatória, e aí meu olho batia num versículo. E tipo, aquele versículo, às vezes era uma repreensão, às vezes era uma direção. Eu ficava meditando sobre aquilo e eu ficava, Espírito Santo, me mostra. O que isso significa? Tinha hora que eu não entendia nada. E aí eu falava, Deus, não entendi. Eu não entendi o que o Senhor falou. Essa palavra aqui pra mim não faz sentido nenhum, não tô entendendo. O Senhor fala comigo de novo. Mas por quê? Porque, gente, é a minha carne. Mas Ele conhece a sua também. Ele sabe que você não tá entendendo. E Ele fala de várias formas diferentes a mesma coisa. Eu falei, Senhor, fala de outra forma diferente, não tô entendendo. Aí eu abri outro versículo. E aí, caía, olha aqui, ó, caiu até num aqui, ó. E eu ia grifando os versículos assim, ó, que caiu. Aquilo que o Senhor estava falando comigo. E foi assim esses dias. Secreto. É lá que Deus vai te tratar.
É você entrar no secreto, você fechar seus olhos e falar: Deus, tô aqui. Eu tenho um monte de coisa para falar. Meu casamento tá destruído, meu marido, meu filho, meu financeiro, meu trabalho. Senhor, quantas mulheres falavam assim: Chau, você foi corajosa. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de parar tudo. Entrar lá no seu secreto, fecha a porta: Senhor, eu tenho medo de parar tudo. O Senhor tá pedindo para eu parar, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Fala para Ele. Porque às vezes, seu financeiro, igual aconteceu comigo, a fonte secou, acabou. A fonte tá seca. Gente, olha a loucura. A fonte tá seca, secou tudo, acabou. Não entra nada. E aí você olha pro seu trabalho e tá assim: não, mas eu vou continuar aqui. Não, mas eu vou ficar aqui. Você fica dando murro, como a gente fala em Minas, em ponta de faca. Às vezes o relacionamento tá destruído, tá acabado, e você tá aí dando murro em ponta de faca. Cara, não tem o que fazer. Secou. Para todo lado que você vai, de nenhum lado a porta abre. Você tá tentando arrombar a porta na força do braço, você tá tentando chutar, você tá tentando, e o negócio não vai. O que vai adiantar você ficar nesse lugar? Eu me vi num lugar que eu falei: a única opção que eu tenho... Sabe quando você não tem o que fazer? Tipo, não tem o que eu fazer, eu já tentei fazer de tudo. A única coisa que eu posso fazer agora é obedecer a Deus e confiar que o plano dele é melhor do que o meu. É a única coisa que eu posso fazer. Então eu tive que confiar no Senhor, e aí tá bom, eu não tenho o que fazer, não tá jorrando fonte, não tá vindo, não tá travado. E eu tô cansada. Essa é a verdade, eu tava cansada. Eu falei: Senhor, eu cansei. Eu não quero mais que o meu trabalho seja um sacrifício, porque no começo era tão gostoso, era tão leve, era tão bom. Quanto mais eu falava na internet, mais eu queria falar. Quanto mais eu trabalhava, mais eu queria trabalhar, porque eu tinha prazer. Eu tinha tesão naquilo. E de repente virou um fardo, e de repente entrar no Instagram, e às vezes eu ia fazer uma live ou aparecer no Stories, gente, e eu pensava assim: ai, que saco. Ai, eu tenho que aparecer, ai, eu tenho que falar. Ai, eu não sei o que falar, eu não sei o que aparecer. Deixa eu ver no chat de BT aqui o que eu falo hoje. Só que no começo, gente, não tinha chat de BT não. No começo era Deus assim, trazendo, e eu falava o que Deus queria que eu falasse e aquilo que Ele mandava eu falar. Eu falei: Pai, não quero mais, chega, tá? O Senhor quer que eu pare? Eu vou parar. Só que eu parei assim, desesperada. Eu não parei: ai, vou parar, que alegria. Presta atenção, Deus nunca vai te pedir algo que não te custa. Ele sempre vai pedir algo que te custa e que te custa muito. O que Deus está te pedindo hoje? Ele está pedindo para você parar. Ele está pedindo para você entregar o controle, para você entregar a autossuficiência, para você entregar o seu orgulho. O que Ele está pedindo para você entregar hoje? Porque vai ser algo que te custa e que te custa muito. Eu não me via como uma mulher controladora. Não me via. Para mim isso já estava sarado há muito tempo. E quando Deus falou: me entrega o controle, eu falei: cara, como dói, como doeu. Como doeu, foi muito difícil. Eu falei: como assim? Doeu demais. Então o Senhor sempre vai pedir para você algo que te custa e que te custa muito. Sabe quem vai pedir algo que não te custa nada? O diabo. O diabo vai pedir algo pra você que não custa nada. Ele vai falar: não tem nada a ver não. Continua aí dando murro em ponta de faca. Não tá jorrando nada, tá seca a fonte, mas permanece aí. Será que você não parou pra olhar, pra analisar que tem algo errado? Que tipo, não tá normal. Tem pessoas que estão fazendo menos que você e a porta tá escancarada na frente delas. E as coisas fluem numa magnitude, de um jeito incrível. E pra você tá lá,
Você é boa naquilo que você faz. Você é a melhor. Você é honesta. Você é fiel. Você é uma boa esposa. Você mantém a casa organizada. Mas as coisas não fluem. Será que você não consegue parar para olhar e falar: tem algo errado? Não é normal. Sabe aquilo que foge do normal? Então, é porque você está indo pelo caminho errado. Você está na direção errada. Você está indo para a esquerda e o Senhor quer que você vá para a direita. Para analisar até quando. Até quando você vai dar murro em ponta de faca? Ou se você vai renunciar ao controle. Se você vai renunciar à autossuficiência. Tem mulheres aqui que estão vivendo coisas na vida delas porque estão na autossuficiência. Eu faço, eu dou conta, eu resolvo. Deus, é para a honra e glória do seu nome. Pai, eu confio em ti, mas eu não posso parar. Mas que confiança é essa? Não, Senhor, eu confio em ti, mas eu não posso. É que eu confio, mas eu acredito que o Senhor não vai fazer, então eu vou ter que fazer. Porque eu não posso, eu confio, mas não posso confiar. Entende? Que confiar com Deus é sim, sim, não, não. Ou você confia, ou você não confia. Não tem meio termo. Eu escolhi confiar, por mais que me doesse, por mais que eu chorasse, por mais que fosse difícil, eu falei: Senhor, eu só tenho uma opção: confiar em ti. Foi isso que eu fiz. E aí Deus foi abrindo portas. E aí teve um dia, gente, que eu tava na igreja, bem no começo, foi bem no começo do processo, eu tava na igreja. E aí tem uma moça que eu conheço. Conheci ela porque ela já fez uma festinha pro meu filho. Mas conheço assim, de oi, tudo bem? Eu tava na igreja. E aí de repente eu olhei pra trás e ela tava atrás de mim. E ela falou. Aí eu, tá. Aí acabou o culto, ela já veio. Catou na minha mão, catou na mão do Thiago e falou: Deus mandou eu orar por vocês. E ela começou a orar, falar. E ela falou. E aí bem, eu chorei e tudo. Aí eu olhei pra ela e falei assim: cara, eu falei, não entendi. Aí ela, pede pra Deus te dar discernimento, que Ele vai te mostrar o que significa isso. Eu falei: beleza. Aí eu fui pro secreto, falar com Deus. Aí teve um outro dia que ela falou assim, ela mandou uma mensagem pra mim: olha, a gente vai no monte, vamos? Aí eu falei assim, pouco esperta que aí eu já tinha levado um tombo, eu falei: tá, vamos no monte. E no monte é lícito. E no monte é do Senhor. É lícito, é buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. Mas eu comecei a me colocar nesse lugar. Aí eu falei assim, tá. Aí eu fui no secreto e falei: Deus, eu recebi um convite para ir no monte. O Senhor quer que eu vá no monte? É para eu ir? E aí Deus começou a trazer a memória. Gente, eu nem lembrava disso. E aí começou a me trazer a memória. Eu pequenininha, andando na mata, eu, meu irmão, minha mãe, de mãos dadas. O pessoal de lanterna, no meio do mato, subindo, a gente chegando lá em cima. Minha mãe estendendo o lençol, o travesseiro. E a minha mãe falando com a cobertinha: ela deita aqui para vocês dormirem. E aí, ali no monte, eu chorava de medo porque acontecia algumas coisas, aí eu tinha medo, e a minha mãe se ajoelhava e ela me acalmava. E aí eu lembrei e o Espírito Santo falou: vai. Aí eu falei: eu vou. Eu falei, morrendo de medo. Eu falei: meu Deus, como que eu vou subir no monte, Senhor? Vivendo esse processo todo, o Senhor trabalhando tantas coisas em mim, como que eu vou subir nesse monte? Eu falei: mas se o Senhor mandou eu ir, eu só tenho uma opção: confiar, que é pra eu ir. Eu fui. Aí subi um monte, cheguei lá em cima, um pessoal totalmente aleatório, pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? Só tinha a Rafa, que eu conhecia de... A Rafa tá aqui, eu acho, espero que ela esteja aqui ainda. Você tá aqui, Rafa? Pessoas que eu nunca vi, só a Rafa de oi. E aí um monte de gente que eu nunca vi na vida. E aí a gente subiu tudo, e aí tinha um pastor lá.
E o marido da Rafa falou assim: pastor, ora pela Chau. Quando esse homem começou a orar por mim, ele começou a falar coisas da minha vida que é humanamente impossível ele saber. Impossível. Impossível. E aí, um dos montes que eu fui, antes de subir no monte, eu entrei no secreto e eu falei com Deus. Aí eu falei com Deus. No mesmo dia, eu tava de jejum, eu fui no secreto, eu tava de jejum, aí eu subi no monte. Aí eu cheguei lá em cima, tinha um pastor, eu nunca vi na vida, não me conhece, não sabe quem eu sou, o que eu faço, nada. E esse pastor começou a orar por mim. E aí ele falou assim, ó: eu te vejo no secreto. Eu vejo você no secreto, minha filha. E você me disse, para você saber que sou eu, seu Deus, falando com você. Você disse isso, 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 e a resposta é isso. Você disse isso e a resposta é isso. É como se o pastor tivesse com uma lista. Pergunta número 1, resposta tal. Pergunta número 2, resposta tal. Pergunta número 3, resposta tal. E ele começou. Mas ele não falou algo no sentido ou supondo que eu tivesse falado tal coisa. Ele repetiu as minhas palavras. Vocês têm ideia do que é isso? Ele falou assim: você perguntou para Deus assim, assim e assim, e é isso. Você fala isso e é isso, isso e é isso, isso e é isso. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falava humanamente, qual é a possibilidade? Os meus amigos agora, eles ficam assim, a Chau e as possibilidades. Humanamente, qual é a possibilidade da pessoa repetir exatamente as minhas palavras? E Deus falou assim: eu vejo você no secreto. Eu vejo você, minha filha. Você tem noção que o que está falando aqui em Mateus 6,6 entra no teu quarto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora o teu pai que está em secreto. E teu pai te vê no secreto. E deixa eu falar, não foi uma vez. Porque a gente está numa campanha. Essa é a última semana do monte. A gente está numa campanha. E toda vez que eu subo, é um pessoal diferente. Tipo, tem as mesmas pessoas, o meu marido, a Rafa, o marido dela. E aí sempre vai um pessoal aleatório. Um pastor que eu nunca vi, sempre vai um pessoal assim. E aí Deus usa pessoas para orar, para falar comigo. Essas pessoas falando comigo, coisas que eu falei com Deus no secreto, que ninguém sabe. Coisas que eu nem falei, eu pensei. E elas verbalizam. E eu falei: Deus, o Senhor me vê mesmo. Pai, o Senhor sabe mesmo. Então assim, eu tenho tido experiências com Deus numa magnitude bizarra, absurda. A minha vida cristã, eu fiz 36 anos, gente. Na minha vida cristã inteira, eu nunca vivi isso. Eu tô vivendo literalmente o sobrenatural a partir do momento em que eu me coloquei no secreto. Ninguém viu, ninguém tava lá, ninguém sabe de nada. Foi lá que eu fui tratada, foi lá que o Senhor me moeu, foi lá que o Senhor me consertou, foi lá que o Senhor me fez nova criatura. Só eu e Ele, mais ninguém. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, vá pro teu secreto. Só vai, só esteja lá. Mas Chau, eu fui um dia, Deus não falou nada. Eu fui 2, Deus não falou. Continua indo, porque a palavra fala: batei, batei, batei. Quer? Bata, bata, bata. Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair daqui, Pai. E aí Deus vai falar. Todo mundo aqui sabe discernir a voz da carne, do diabo e a voz de Deus? Vocês sabem, gente, discernir?
Vocês sabem? Porque aí numa próxima live a gente pode falar disso amanhã. Sobre saber discernir a voz de Deus, a voz da carne e a voz do inimigo. Porque Deus está falando, é você que não está ouvindo. Eis-me aqui, Deus, é isso. É você literal, porque a gente fala, eis-me aqui, Deus, faça a tua vontade. Aí aparece uma oportunidade, eu acho que é da vontade de Deus. Você perguntou para Deus se é da vontade dele? Ah, não, mas eu acho que é, sabe por quê? É tipo assim, ó. Eu tenho essa dificuldade, a Thay falou, beleza, amanhã então eu vou anotar para eu falar sobre isso amanhã, tá? É tipo assim, ó, imagina que você quer um carro. A Karina falou assim, ainda não, talvez ele fale através de texto e música. Deus fala através de texto, música, Bíblia, ele fala dentro de você. Eu não sei, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Porque já tá estourando nosso tempo, então amanhã eu vou trazer, a gente vai falar sobre isso, que vai ficar claro pra vocês. Mas imagina assim, ó. Imagina que você fala assim, não, mas eu tô em total dependência de Deus. Quando é feita a vontade dele, a gente não está preparada. Isso não existe. Isso não existe, Kelly. Mas Tchau, como assim? Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando é da vontade dele, ele faz tudo perfeito. Não tem como, tipo, é da vontade dele, mas eu não tô preparada. Então, não é da vontade dele, porque você não tá preparada. Deus só me parou, aquela palavra da minha assistente só entrou como uma faca no meu coração, porque Deus sabia que eu já estava preparada para ser moída. Antes de eu entrar no secreto, ele já sabia que eu ia entrar no secreto. Antes de eu subir no monte, ele já sabia que eu ia subir no monte. Gente, antes de eu estar aqui com vocês, ele já sabia que eu estaria. Eu não fiz uma programação do que falar para vocês. Eu falei, Senhor, eu tô aqui. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Eu orei antes de abrir a live. Falei, Pai, mata a minha carne. Que não seja eu, mas que seja tu. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo perfeito. Não existe ser a vontade dele, mas eu não tô pronta. Então, não é a vontade dele. Por quê? Porque você não tá pronta. Tá? Então, a gente fala, eu tô num lugar de total dependência do Senhor, eu sou dependente dele, pra honra e glória de Deus, eu só faço o que Deus manda, eu só vou onde Deus manda, porque Deus é o centro e eu faço a vontade dele. Presta atenção. Imagina que você recebe uma palavra. Você recebe uma palavra que Deus vai te dar um carro novo. E aí passa-se, sei lá, 6 meses, 7 meses, aparece uma oportunidade. Uma pessoa aparece vendendo o carro e é o carro dos seus sonhos. Numa oportunidade assim maravilhosa. E aí você fala assim, eu recebi uma palavra, aí você lembra, eu recebi uma palavra que Deus vai me dar um carro. E aí apareceu a oportunidade de comprar o carro dos meus sonhos com 50% de desconto. Então, é Deus. Vou comprar o carro. Aí você vai e compra o carro. Aí você vai e compra o carro. Aí o carro só te dá dor de cabeça, o carro estraga, quebra, o negócio não funciona, não vai, você tem maior despesa com o carro. Aí você vira e fala assim, mas Deus, por que o Senhor me deu esse carro? Não é sobre carro que eu tô falando. Por que o Senhor colocou essa pessoa na minha vida? Eu pedi pro Senhor um relacionamento e estava escrito lá na minha listinha, loiro, alto, olhos azuis, e apareceu um loiro, alto, olhos azuis, né? Aí Deus tá assim, não fui eu que coloquei esse carro. Eu falei que ia te dar um carro, mas eu não falei que era esse. Então, a gente pede as coisas para Deus, Deus dá uma palavra, mas quando aquilo vem, a gente tem que entrar no secreto de novo. Deus, é esse carro mesmo? Esse carro é o Senhor mesmo que está mandando para mim? Essa pessoa é o Senhor mesmo que preparou essa pessoa para mim?
Sabe por quê? Porque o diabo também prepara, o diabo também dá. O diabo, ele também escuta. Ele sabe que você quer um carro. E aí, qual é a dependência do Senhor? Senhor, o Senhor me deu uma palavra que me dá um carro. Apareceu um carro, uma oportunidade X. É o Senhor que preparou esse carro? Eu posso comprar esse carro? É para eu comprar? E aí, espera Deus te responder. O que é autossuficiência? Eu já fazia a ligação automática. Deus falou que ia fazer isso. Apareceu isso, então é. E aí nisso, gente, Deus falou que ia me dar uma equipe. Aí apareceu uma agência. E aí eu falei, o quê? É essa. Deus falou que ia me dar, apareceu a equipe, então é essa equipe. E aí eu fui. E aí eu só tive dor de cabeça. Eu tive um prejuízo gigantesco. Tipo, custou muito caro financeiramente, emocionalmente. E aí eu falava assim, mas Deus, o Senhor falou, por que não deu certo? Aí Deus tá assim, filha, você não me perguntou se era isso. O diabo também prepara pratos. Você precisa entrar nesse lugar de total dependência. Você tá procurando um emprego. Apareceu uma oportunidade. Senhor, essa oportunidade é do Senhor. Se eu entrar nesse lugar, vai ser edificado, vai ser para honra e glória do seu nome. Eu vou ser feliz ali, eu vou prosperar ali. Aí você entra no emprego e esse emprego te consome, destrói seu emocional. Você fica acabada, arrasada, destruída. E aí você tá assim, eu não sei por quê. Eu pedi um emprego, apareceu. Deus, por que eu tô passando essa luta? Por que eu tô passando essa prova? Aí fala assim, eu acho que é o diabo. É retaliação, é opressão, é o inimigo. E Deus tá assim, não é o inimigo não. É plantio, colheita. Você decidiu sem me consultar. Eu não falei que era esse. O diabo não tem nada a ver com isso, não. Não é ele, não. É você mesma. Senhor, tô nesse relacionamento. E tô sofrendo com esse homem mente, esse homem trai, esse homem não sei o quê. Mas por que o Senhor colocou esse homem na minha vida? Acho que o Senhor colocou para eu poder consertar ele. O quê? Quem somos nós na fila do pão? Da mesma forma que o Senhor ama a vida dele, porque Deus ama, Ele também ama a sua. Ele nunca vai destruir a sua vida para poder consertar outro. Gente, que loucura é essa? Deus usar você para consertar o outro que é mentiroso, que é viciado, que não tem princípio, não tem valor. E aí Deus vai pegar você e te colocar naquele relacionamento para você salvar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Cara, desce do pedestal. Desce daí. A única pessoa que convence, que trata, que muda caráter, que muda valor é o Espírito Santo. Não somos nós não temos esse acesso, essa capacidade de mudar ninguém. E Deus jamais vai destruir você para salvar outra pessoa, porque Ele te ama. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te ama. Talvez você tenha uma paternidade ferida. Talvez você não consiga enxergar Deus como um bom pai, porque você não teve um bom pai aqui na terra. E a nossa mente, às vezes, ela não discerne um do outro. Porque para nossa mente, pai, é figura masculina, não feminina. E aí a sua paternidade precisa ser curada, precisa ser tratada. Para você começar a enxergar Deus como um pai que te ama, que tem zelo por você. Você pegaria o seu filho, quem aqui é mãe? Você teria coragem de pegar o seu filho e falar assim, filho, tá vendo aquela criança que bate? Aquela criança mal educada, mal criada, maldosa, que faz as coisas de maldade. É o seguinte, filho, você vai andar com aquela criança e ela vai te bater. Ela vai te humilhar, ela vai pisar em você, mas você fica lá, porque você vai consertar ela. Você vai ensinar ela, tá bom? Você fica lá. Mãe, mas ela vai me bater. Mãe, ela me espancou. Não, mas fica lá, porque você vai salvar ela. É a
mesma coisa você achar que Deus te colocou nesse trabalho, te colocou nesse relacionamento, te deu tal coisa, porque Ele quer que você sofra para você poder salvar, ajudar alguém. Não, é fruto da sua escolha, de uma decisão que você tomou sem consultar o Senhor. E esse é o preço. Esse é o preço, porque tudo tem um preço a ser pago. Eu tomei decisões na minha empresa, na minha vida, sem consultar o Senhor. E eu paguei o preço, porque Deus é um Deus de justiça, Ele é justo. Lembra que eu falei no começo? Plantio, colheita. Isso é responsabilidade minha. Só que qual que é a minha responsabilidade a partir de agora? É plantar uma nova semente para colher um novo fruto. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou plantando algo novo para poder colher algo novo. Com um coração totalmente rendido. E tem aparecido, gente, várias propostas. Tem aparecido várias propostas. Várias. E todas as propostas que estão aparecendo para mim são lícitas. O que é isso, Shau? É lícita? É lícita. É algo que é para o reino de Deus, é algo que é bom. É algo que agrada a Deus. Só que mesmo sendo bom, mesmo sendo lícito, mesmo eu sabendo que é algo que agrada a Deus, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Shau, vamos abrir uma célula na sua casa. Vou dar um exemplo. Vamos abrir uma célula na sua casa. É algo bom? O que é uma célula, para quem não sabe? É um encontro de pessoas da igreja, onde a gente vai louvar o Senhor, a gente vai falar de Deus, vai trazer uma palavra, é tipo um culto em casa. É lícito, é bom, é a obra de Deus. Eu falei, ok, é lícito, é bom, é a obra do Senhor. Aí eu fui no secreto, aí eu vou no secreto. Não fui ainda falar sobre isso. Enfim, aí eu vou no secreto. Aí eu chego no secreto e falo, Senhor, apareceu tal oportunidade, tal proposta de abrir um culto dentro da minha casa. É lícito, é bom, mas o Senhor quer que eu faça isso? Isso é real e total dependência do Senhor. O Senhor quer que eu faça? É para eu abrir? Sabe por quê? Porque às vezes não é nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja. Às vezes o plano de Deus é outra coisa. Só que por achar que é lícito, que é bom e que agrada ao Senhor e estar na autossuficiência de eu sei, eu resolvo, eu faço, eu vou lá e abro um culto dentro da minha casa. Aí eu abro um culto dentro da minha casa, aí de repente eu começo a brigar com meu marido, meu filho começa a ficar doente, as coisas começam a dar errado, Deus começa a me repreender, as portas se fecham, aí eu vou, mas Senhor, eu tô fazendo a tua obra, é lícito, tem pessoas vindo na minha casa, a gente tá orando, a gente tá buscando, aí o Senhor tá assim, mas não é aí que eu quero que você esteja. Eu não mandei, eu não falei, presta atenção, a obra é dele. Imagina que Deus está construindo um prédio, um apartamento. Nesse apartamento, tem as pessoas que vão construir a parede, tem o arquiteto é ele. E é o arquiteto que diz e que fala o que cada um vai fazer, em qual área que cada um vai estar. Fulana, Karina, você é da parte da pintura. Aline, você é da parte de decoração. Só que aí, de repente, a Karina tá fazendo a decoração e a Aline tá pintando a parede. E Deus tá assim, filha, eu não mandei, eu falei que é o contrário. Ai, Senhor, mas eu tô pintando e a parede tá ficando horrível, eu não consigo fazer certo e nada dá certo. Não é sobre parede que eu tô falando. E nada tá dando certo, Deus não tá dando certo mesmo, porque o seu dom, aquilo que eu dei pra você, não é pra pintar a parede, é pra decorar. E a Karina tá lá fazendo uma decoração e tudo fica aquela decoração feia, nada dá certo e as coisas não ficam no lugar. E a Karina, eu sou ruim, eu não presto, ai, eu não sei, eu vou desistir desse trabalho, ai, Senhor, por que eu não consigo fazer isso? Aí Deus tá assim, porque o dom que eu te dei é pra pintar, não é pra decorar. Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando?
O dom que eu te dei, Karina, é para decorar, não é para pintar. Você tá fora do propósito, é isso que Deus falou comigo. Você tá fora do propósito, você tá em desobediência. Mas o que eu tava fazendo era lícito. Mas eu tava fazendo algo que não é o que o Senhor queria que eu fizesse. Então, as portas estavam fechadas simplesmente porque eu estava colhendo o fruto de desobediência. Colhendo o fruto das minhas próprias decisões. Porque aqui na internet tudo é marketing. Tem gente aqui que trabalha aqui, e aí você vai adaptar para sua vida, para sua realidade, que você, gente, você colocou lá no seu feed lá, mentora de relacionamento, vou dar um exemplo, mentora de relacionamento. Só que Deus quer te usar em cura e libertação. Ah, não, mas é porque na estratégia do marketing, relacionamento é o que vende mais. Aí Deus tá assim, vai lá, vende então. Vamos ver se vai passar. Vamos ver se a porta vai abrir. Ah, mas é porque o estrategista tal, o fulano de tal. Ah, porque teve um dia que eu ouvi assim, gente, de uma pessoa. Ela falou assim pra mim, Chau, você chora muito na internet. Você aparece chorando. Porque eu aparecia mesmo chorando. Às vezes eu tava falando com Deus, eu tava chorando e eu apareci. E isso tira a sua autoridade, a sua credibilidade. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me esconder. Eu falei, eu não posso chorar. Então, eu vou aparecer aqui só quando eu não tô chorando. E agora eu tô nesse lugar, eu não quero saber de estratégia. Eu não quero saber de o que vende mais, o que... Eu não quero nada disso. Eu quero estar debaixo de obediência. Eu quero estar embaixo de obediência. Então vai aparecer de tudo. Esses dias também eu ouvi, a pessoa falou assim, você tem que estar em tal lugar, porque se você estiver naquele lugar, as portas vão se abrir, porque naquele lugar é um lugar que também aponta para a direção que Deus está apontando você. Então, se você estiver lá, vai ser mais fácil. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, não interessa onde eu vou estar. Eu posso estar em XPTO, contando que eu esteja embaixo de obediência, que é estando aonde o Senhor quer que eu esteja, Ele vai fazer. Porque quem vai abrir as portas para mim agora é Deus. Eu não vou abrir porta nenhuma. O Senhor já falou, você não vai se esforçar. Eu vou abrir as portas, eu vou direcionar, eu vou fazer, não é você. Mas como que eu entrei nesse lugar? Secreto, sendo moída, abrindo mão de tudo, obediência. E aí eu falei pra vocês lá atrás que o Senhor pediu pra eu entregar mais. Ele pediu pra eu entregar a minha assistente. Ele falou assim, entrega ela. Eu falei, como assim entrega ela? Eu falei, não, Deus, eu amo a vida dela. Nem sei se ela tá aqui. Eu amo a vida dela. Eu orei por ela. Ela é crente fervorosa também, igual eu. Às vezes a gente fazia encontro só pra orar. A gente fazia encontro de oração. Eu amo a vida dela, Pai. Eu não quero entregar ela. E Deus entrega. Enquanto você não entregar, eu não vou fazer. E aí, gente, com muita dor no coração, não foi uma entrega, ai, que alegria, eu tô entregando, não. Foi com muita angústia, com muito choro, com muita dor. Eu falei, olha, voltou? Acabou o nosso tempo, eu fui lá e entreguei ela. E eu entreguei ela. E eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Aí, na outra semana, eu subi no monte. Aí eu subi lá no monte, aí tinha uma pessoa lá, um outro pastor, e aquela história toda. Um outro pastor não conhece minha vida, né? E aí ele começa a orar por mim, e ele fala assim, olha, eu não sei o que é, mas Deus manda dizer que você tá liberada, pode voltar. Foi quando Deus me liberou. Falou, pode voltar. E eu falei, Deus. Aí Deus me liberou. Só pra gente encerrar e a gente orar. Deus me liberou. E aí Deus me liberou. E eu falei, ok, Senhor, eu tô liberada. Mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu começo por onde?
O que eu faço? E aí o Senhor foi me dando direcionamento do que fazer. Vai começar pelo desafio. Você vai trazer outras mulheres. Porque tem muita mulher vivendo o que você viveu. Tem muita mulher sem direção. Elas não sabem, elas estão perdidas. E eu deixei você viver tudo que você viveu, passar tudo que você passou. Eu moí você na profundidade que eu moí, para que você pudesse conduzir outras agora. E aí veio o desafio, vou abrir o desafio de novo. Não vai ser um devocional, vai ser dependência todos os dias. Vai ser, Senhor, e hoje o que eu falo? Senhor, e agora? Pai, me dá uma palavra. E pode ser que tenha dia que a gente vai só fazer uma oração de 20 minutos. E não vai ter devocional, e não vai ter... Eu não sei. Vai ser Ele. Então, cada dia vai ser um dia, vai ser um dia de cada vez, embaixo de dependência. E aí me coloquei nesse lugar, tá liberada. Ok, e agora? Próximo passo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Você vai pedir um direcionamento para Deus. Senhor, para onde que eu vou? Aí aparece a oportunidade. É para esse lugar? É outro agora, eu vou orar de novo e eu vou esperar Deus me responder. E se Deus não responder? Eu vou ficar aqui até Ele responder, porque enquanto Ele não me responder, eu não vou me mover. Eu não vou para lugar nenhum. E à medida que você se coloca nesse lugar de dependência, o Senhor vai direcionando, vai dando o caminho. Lembra da passagem que eu tirei no começo? A palavra de hoje foi 1 Coríntios 4. Os ministros encarregados do ministério de Deus. Eu vou ler para vocês e a gente vai orar, tá? Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos ministérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. Você vai falar assim, Chau, mas eu não trabalho no ministério de Deus. Você tem casa? Você tem família? Você tem filho? Você tem marido? Você é uma pessoa? Você é o ministério de Deus. Chau, eu não tenho marido, eu não tenho filho, mas você é o ministério. Você está encarregada de ser fiel a Deus. Se você vive, esse é o seu ministério. Esse é o seu primeiro ministério. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Eu não estou nem aí porque as pessoas pensam, acham, falam. Eu quero apenas estar debaixo do julgamento do Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Vocês entenderam o que ele está falando? Não me importa o julgamento, contanto que eu seja fiel, e é o Senhor quem vai me julgar, e é o Senhor quem trará a sua luz e colocará luz às coisas ocultas das trevas. Quando você entrar no secreto, Deus vai colocar luz às coisas ocultas que o inimigo tem colocado no seu coração, na sua vida, em lugares, pessoas, em tudo. Mas também manifestará os motivos do coração. Deus vai mostrar para você qual tem sido a sua motivação, motivo para ação. Quais motivos têm levado você até ações? Ele vai manifestar o motivo, a intenção real do seu coração. Porque existe a intenção da mente e a intenção do coração. Às vezes a intenção da minha mente é boa, mas a intenção do meu coração é outra. Então, Ele vai julgar isso. Quando você se colocar nesse lugar. Gente, fez sentido para vocês? Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei que ia ser 40 minutos de live. É porque hoje eu também estava falando sobre o jejum, né? Mas nas próximas eu quero ser mais rápida. Mais rápida porque eu sei que tem gente que trabalha e tudo mais, tá, gente? Senão eu fico aqui 5 horas. Tem tanta coisa para contar. Fez sentido?
a dar. Sim, dependência total, eu estava longe disso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que você vai começar a entrar nesse lugar. Sim, Deus falou bastante comigo. Amém. Fez muito sentido. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos então, vamos orar. Onde você estiver aí, fecha os seus olhos. Se você não puder fechar os olhos, não tem importância. Fica com o olho aberto. Só recebe, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, antes de mais nada, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui de volta. Porque foi o Senhor que me tirou e foi o Senhor que me trouxe de volta. Que eu possa ser canal na vida dessas mulheres. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito. Pai, nós entregamos a Ti o nosso jejum de 40 dias. Que ele possa subir como um aroma agradável a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que nesses 40 dias que o Senhor possa tocar cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor possa levá-las aonde o Senhor me levou, na profundidade que elas dão conta de receber. E o Senhor sabe o que elas dão conta de receber, o que elas dão conta de viver. Mas que elas possam experimentar, Senhor, do sobrenatural. Que elas possam experimentar dos detalhes, que elas possam ver o Senhor cuidando de cada detalhe, de cada momento, de cada transformação. Que Teu Espírito possa se fazer presente em nós. Que o Senhor possa, Pai, tocar mulheres aqui que estão doentes, que precisam de um toque de cura, de um toque de ânimo, de um renovo mental, espiritual, físico. Que o Senhor possa tocar nas profundezas, ó Pai, daquilo que está oculto e trazer à tona, trazer à memória. Trazer à memória coisas, pessoas, situações, lugares que precisam ser renunciados, brechas que precisam ser fechadas. Pai, que o Senhor possa enviar os Teus anjos a cada uma delas, ó Pai, com espadas de fogo, anjos que vão acampar ao derredor delas, anjos que vão proteger elas, porque nós sabemos que à medida em que nos levantamos, o inimigo se levanta também, ó Pai. Mas que elas possam ter uma convicção no coração delas, de que maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. De que independente do inimigo se levantar, não importa. Ainda assim elas viverão sobrenatural, porque à medida que elas se posicionarem, ó Pai, eu creio que o Senhor vai derramar sobre elas um azeite novo, um fogo novo, um renovo, que elas possam se colocar num lugar de dependência, buscar o Senhor no secreto, buscar a dependência real do Senhor. Pai, que elas possam pisar em lugares que elas nunca pisaram, ó Pai. Que elas possam experimentar do Teu amor. Tem mulheres aqui que precisam ser curadas na paternidade, que precisam entender que o Senhor as ama. E como um bom pai que ama o seu filho, um pai corrige, exorta em amor, exorta em secreto, corrige em secreto e exalta em público. Pai, toca, Senhor, no coração. Existem mulheres aflitas, perdidas, ó Pai, mulheres que estão sendo oprimidas. Senhor, vai repreendendo em nome de Jesus todo demônio, toda entidade, Senhor, que tem atormentado o sono delas, ó Pai. Mulheres que não estão dormindo, que elas possam dormir agora, ó Pai. Mulheres que não estão tendo paz mental, que elas possam ter paz. Que o Senhor possa tocar o coração delas, Pai. Espírito Santo, som do coração, realinha o coração delas ao coração de Deus. Realinha as motivações.
acalma, traz alívio, traz cura. Traz, Senhor, na medida que elas dão conta. Porque elas são selecionadas, elas são separadas. Dentre tantas pessoas, tantas mulheres, só elas estão aqui, Jesus. Outras não puderam, Pai, mas toca nelas também, Senhor. Toca na profundidade. Retira aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Senhor, tira a performance, ó Pai, tira as máscaras, ó Pai. Nós não queremos performar. Nós não queremos, Jesus, ser o que não somos. Nós abrimos mão, Pai. Estamos aqui na Tua presença, abrindo mão de ser quem a gente queria ser, de ser quem o mundo quer que nós sejamos. Nós abrimos mão, Senhor. Entregamos no Teu altar, entregamos na Tua presença, porque nós queremos ser quem o Senhor quer que nós sejamos, nós queremos ser quem o Senhor nos fez para ser. Não queremos ser desse mundo, Pai, queremos ser Tuas. Antes de trabalhar para Ti, nós queremos ser Tuas filhas. Toca, Senhor. Toca, Pai, que elas possam sentir o Teu abraço, que elas possam sentir o abraço do Teu Espírito nesse momento, que elas possam experimentar do Teu amor. Nos sustenta, Espírito Santo, nesses 40 dias. Sustenta a nossa casa, sustenta os nossos maridos, os nossos filhos. Nos mantém firme na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa experimentar do sobrenatural, que você se sinta abraçada pelo Espírito. Que independente daquilo que você esteja vivendo hoje, que você possa sentir a presença de Deus e saber que você não está sozinha, que Ele está com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo, mas o Senhor sabe, você não está sozinha. Ele está aí com você, por mais que você não veja, Ele continua aí. E Ele está falando para muitas mulheres aqui, filha, olha para mim, eu estou aqui. Olha para mim, eu estou aqui com você, você não está sozinha. Eu vejo o Senhor segurando a sua mão. Eu vejo Deus segurando a mão de pessoas aqui, de mulheres. Eu vejo Deus segurando a sua mão agora. Assim como Ele segurou a minha. Assim como Ele me deu a mão e falou, filha, eu tô aqui, vai doer. Vai doer, mas você não tá sozinha. Eu tô aqui com você. Deus tá segurando a sua mão agora e Ele tá falando pra você. Você não tá sozinha. Eu tô vendo, eu tô aqui com você. Vai doer, filha, mas eu tenho um propósito. Por mais que você não entenda hoje, lá na frente você vai entender. Vai ter um momento em que você vai compreender. Você vai entender, por mais que você não concorde, que os meus planos são melhores do que os seus. De que a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Pra gente finalizar, eu sinto no meu espírito, gente, que o Senhor tá segurando mão de mulheres aqui agora. E eu sei que você sente também. Então se sinta abraçada. Sinta o amor dele, o cuidado dele. Independente do cenário, ele tá cuidando. Ele tá sustentando. Ele tá aí com você. Amém? Eu creio nisso. Você não tá sozinha. Dói. Dói muito.
Só quem já foi moída por Deus sabe o quanto dói, o quanto é difícil. É muito difícil, é desafiador. Quando eu entreguei tudo, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o próximo passo. Eu estava igual Pedro andando sobre as águas. Gente, eu não sabia. Eu juro pra vocês, eu não sabia. Eu entreguei tudo sem saber o que ia acontecer. E o Senhor tá falando pra você, filha, me entrega. Me entrega que eu vou fazer. Me entrega porque independente do cenário, eu sei que tá doendo, mas eu tô com você. Nós não somos daqui, nós somos dele. Um dia, todos nós retornaremos para o nosso Pai. Isso dói, isso machuca, isso fere. Mas ainda assim, a vontade dele é melhor do que a nossa. A vontade dele é boa. É perfeita e é agradável. Então, que a gente possa se colocar nesse lugar. Esses dias, eu recebi uma palavra. Eu tava num culto e uma mulher chegou pra orar, assim, uma mulher que eu não conheço. Ela chegou pra orar. Ela veio assim, ela pegou na minha mão e ela começou a orar. E ela falou assim pra mim. Ela falou assim, olha minha filha. Ela começou a falar coisas específicas minha com Deus, que humanamente é impossível ela saber. E ela falou assim, tudo que você viveu na sua infância, tudo que você viveu a sua vida toda, tudo que você teve que renunciar, as dores, todo o sofrimento, tudo que você, a sua profissão, o que você fazia antes, o seu trabalho, que você entregou para Deus. Cara, ela não sabia que eu tinha entregado meu trabalho para Deus. Vocês estão entendendo? O seu trabalho, tudo que você entregou para Deus. É lindo, gente. Ela falou assim, Deus só estava confundindo o inimigo. Porque Deus usa as coisas... Ela falou assim, Deus usa as coisas para confundir o inimigo. E Deus só estava confundindo o inimigo. Aí ela olhou para mim, porque o que você vai fazer a partir de agora... E aí ela começou a falar o que eu ia fazer. Ela começou a falar para onde Deus estava me levando. Ela começou a falar o que eu ia fazer. E aí quando ela começou a falar, tudo fez sentido. E aí eu entendi. Aí tudo fez sentido. Eu tava indo para cá e Deus tava confundindo o inimigo. Ele deixou eu ir só para confundir o inimigo, porque o que eu vou fazer é isso. É outra coisa, é outro nível. Gente, vocês não têm ideia. Eu não posso falar ainda, mas vocês não têm ideia o que é. Mas eu sei que muitas mulheres vão testemunhar disso. Eu sei que o que eu tô fazendo aqui, muitas mulheres vão testemunhar. Naquele dia, a Chau fez uma live. Nessa live, ela falou que Deus estava... E aí vocês vão ver eu fazendo aquilo. E vocês vão falar assim, cara, agora faz sentido. Eu sei que não tá fazendo sentido agora, mas lá na frente vai fazer. Porque Deus confunde o inimigo. Deus confunde o inimigo. Tem coisas que vocês estão vivendo hoje, mas Deus está permitindo só porque Ele está confundindo o inimigo. Só permaneça na dependência dEle, permaneça firme nele. Porque se você se colocar nesse lugar, Ele vai revelar o propósito. Ele vai levar você para águas profundas. E vai ser lindo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Ana Cláudia, minha prima, senti um renovo. Senti de novo você aqui. Glória a Deus. Esses dias eu orei com a minha prima, que é a Ana Cláudia. E aí ela falou,
Nossa, parecia que você tava aqui me abraçando. Ela mora bem longe, a gente mora bem longe. Eu senti você aqui. E aí eu senti você de novo aqui. Amém, glória a Deus. Eu queria estar aí pra te abraçar. Abraçar mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, vai ter o tempo. Kelly, eu tive que quebrar uma vértebra na coluna para poder estar na presença dele novamente. Se Deus precisar te quebrar, ele vai quebrar. E vamos encerrar. Quase 2 horas, gente, meu Deus. Vamos encerrar, mas fica com essa última palavra, que é: Deus só poda a árvore que dá fruto, para que ela possa dar mais frutos ainda. Se Deus está te quebrando, está te moendo, se Ele está te podando, é porque Ele ainda vê graça em você. Se Ele não visse graça em você, aí estava o perigo. Porque ele tem uma passagem que ele chega numa árvore e aquela árvore é linda, 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 linda. E aí ele pega o fruto daquela árvore e aí o fruto é ruim. E aí ele fala: porque destes frutos ruins você secará e nunca mais dará fruto. E aí a árvore seca. E aí o Senhor fala: mas você que dá frutos e dá frutos bons, eu vou podar você. Não é porque eu tô te punindo, é porque eu quero que você dê mais frutos ainda. E a gente encerra aqui. Amanhã às 7 a gente tá aqui de novo. Se você não tá no grupo, entra no grupo. Para você receber os avisos, para você fazer parte desse clã de mulheres que estão mergulhando em águas profundas, tá bom? Um beijo grande para vocês. A live vai ficar salva no YouTube. Depois eu coloco o link aqui nos stories e você pode mandar para alguém, para uma mulher que fizer sentido, pode compartilhar, tá bom? Gente, quem não entrou no grupo e quiser entrar, manda para mim no direct, eu quero que eu mando o link para vocês no direct do grupo ou nos stories tem o link também, mas me chama no direct, chave, eu quero entrar, que aí eu mando lá, vocês entram, tá bom? Beijo grande, beijo Paula, minha tia, tô com saudade, amo vocês, tá bom? Eu também tô com saudade, muita saudade. Se Deus quiser, esse mês eu vou aí, tá bom? Beijo, beijo, tchau. Tchau, sua face tá diferente, entrei aqui no final. Clau, assiste a gravação. Deus vai, minha prima também, gente. E arrepiei, amém, glória a Deus. Assiste a gravação depois, tá bom? Beijo, gente.